pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao mais um episódio do Comando Talks, o podcast da Comando News. A Comando, como quem já é de casa sabe, é uma assessoria de imprensa aqui de Curitiba e a gente presta serviços aí de construção de autoridade, visibilidade, entre outras cositas mais. E esse podcast, além de ser um espaço para a gente receber convidados, né? A gente recebe os nossos clientes, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Adriana Moura, que ela está voltando, né, para o nosso casting aí de clientes. A Adriana, ela atua há 11 anos no segmento de organização, de personal organizer, né? E agora ela está voltando com outro posicionamento e a gente vai saber tudinho, porque vai ser um bate-papo muito legal. Obrigada, Adriana. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, Nina. Mais uma vez, né, tá aqui. Tem um tempinho já que eu vim, né? Verdade. Na época eu já falei da organização. E Isso. vamos falar aí dessa parceria de sucesso. Com Né, certeza. e das novidades. Eu que agradeço. Com certeza. Não, a Adriana, ela já é uma celebridade. Ela teve até quadro em programa de televisão, tá super acostumada, a TV adora ela. E, bom, você me falou, né, quando a última vez que a gente se encontrou, do seu trabalho de organização, e na época você também estava ali flertando com a parte de decoração de interiores, né? Isso, exato. E, então, aí quais são os primeiros passos que você toma, né, ao receber um imóvel, assim, para preparar para a organização? Em que momento que você entra, né, ali junto com o teu cliente? Quando ele muda, quando ele já está instalado em casa? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, é bem legal mais uma vez estar aqui, Nina, porque eu sempre falo, né, tem muita gente nova sempre, né, e eu recebo muito esses tipos de questionamentos, como funciona, né, por mais que já exista essa profissão há muitos anos, existem aí muitas dúvidas, e eu vejo isso no meu dia a dia. Mas me conta como funciona, né, você vai sozinha, enfim, como é? Então, o primeiro passo, quando o cliente entra em contato, é eu conhecer esse cliente, né, e saber a questão do acervo dele. É a primeira coisa que eu tenho que saber, porque não existe, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma tabela. Ai, me manda os seus preços, né? Muita gente entra em contato assim, não é assim. Então, eu preciso conhecer essa residência, conhecer o cliente, para daí a gente dar sequência. Entendi. Não é como comprar pão, né, na padaria. É algo que Exatamente. você tem que dimensionar, porque eu acho que, obviamente, que é bem diferente você organizar uma casa de 700 metros ou um apartamento de 60, né? Exatamente. Isso eu digo que é uma reeducação que a gente faz com os clientes, né? É a mesma coisa quando eu não conheço o segmento de outra pessoa. Eu não posso chegar e falar, mas me diz quanto é. Eu tenho que entender, né, como isso funciona. E eu vejo que realmente, assim, como eu falei, é uma reeducação. A gente todo dia tem isso à frente. Né? Às vezes as pessoas querem muito, assim, tem essa ansiedade, É. né? Eu acho que às vezes até não é nem por mal, sabe, Adri? Eu acho que às Sim. vezes elas querem saber para ver se cabe o teu serviço no bolso delas, né? Exatamente. E daí entra exatamente eu falando isso para eles: olha, façam um orçamento sem compromisso. Até porque quando a gente olha olho no olho com o cliente, explica como funciona, né? E aí você tem outra visão. E até nós mesmos, quando vamos fazer esse orçamento para nós. Eu não sei como funciona, mas eu quero entender. Né? Então, precisa existir essa abertura. Porque assim, é caro, não é para mim, você não sabe. Exato. Né? Então, tem que ter. Não, e a referência de caro e barato também, né? Exatamente. Porque, na verdade, é meio complexo, né? Essa relação, né? Exato. Bom, e assim, em média, quanto tempo que leva para você transformar um imóvel? É claro, né? Um imóvel de metragem, né? De Maior, centenas de metros quadrados é diferente de um menor. Sim. Mas, assim, em média, é um processo demorado? Então, como a gente já comentou, né, o primeiro passo é essa visita. Então, depois dele, como vai ver? Eu vou dar uma olhada em todo o teu acervo, tá? E aí, é em cima desse acervo, em cima do bairro, em cima de quantas pessoas da casa, de repente, eu preciso de um link para onde essa cliente vai para entender. Tá saindo de onde, vai para onde, né? Então, com todas essas informações é que eu te digo se eu entrego a tua casa em 3 dias, 4 dias e quantas pessoas da minha equipe também. É daí que se forma o orçamento. Entendi. E quando você fala acervo, do que você se refere? É bacana isso, porque realmente as pessoas têm que entender, né? Acervo é tudo que você tem, tudo que você vai levar para outra residência, tudo que vai ser reorganizado.
Então a gente não fala só aqui em móveis, né? A gente fala assim em roupa, em louça, em eletro, em brinquedos, em livros. Então é entender, tudo isso é o acervo que o cliente vai levar. Cresce cada vez mais, é um sonho, né, de todo mundo, entrar só com o seu acervo. Tipo assim, uma residência nova e tem tudo novo, móveis novos, eletros novos, né? Então é muito bacana isso e vem crescendo muito, acreditem. Ah, é? Olha É, só que olha só. Por isso que eu interessante. falo que é um sonho, né? É um sonho, né? Exato. É como assim, você deixa tudo para trás, leva só as Isso. roupas, só as roupas os É, itens menores, assim, exato, é. né? Então é esses itens que formam aí, né, para a gente fazer esse orçamento. Uhum. Então é isso que a gente passa tudo para o cliente para chegar no acordo final. Então é legal porque ele acompanha tudo isso. Uhum. E também tirar aquela ideia, ah, mas eu fiz a casa da Nina e foi tanto, por que você quer me cobrar tanto na outra, né? Porque Uhum. realmente, como eu falei, são coisas muito diferentes, né? Sim, É um tipo de perfil diferente, sim. então tem que prestar muita atenção com isso. E você não faz tudo isso sozinha, né? Graças a Deus, não. Porque deve ser, olha, eu vou te falar, esses É, dias, para arrumar uma casa, é, não, ainda mais nesse nível, né, de detalhe, de você sim, organizar, não é. deve ser uma tarefa muito simples, Não, né? você sabe que assim, quando eu dei início, eu fiz 2 casas sozinha, Meu para Deus. nunca mais, assim, foi uma experiência eu sempre falo que poucas coisas na minha vida eu me arrependi, e isso foi uma, sabe, porque ok, foi lá no início, não tinha muita experiência, mas assim, até hoje tem algumas meninas, bem poucas na realidade, que Uhum. fazem isso só, mas é só assim, uma, 2 meninas, 3, né, não passa disso. E aí você leva, assim, 10, 15 dias na casa do cliente. Eu falo: "Gente, não dá", porque chega uma hora que o cliente não quer mais te ver, porque ele quer ficar à vontade, né. Sim. Nós temos que entender a questão da ética, dessa questão de invasão. Então nós já estamos tendo ali uma invasão de privacidade, quer queira ou não, né. Então, assim, chega uma hora que ele quer ficar na residência nova, curtir com a família. Então quanto mais rápido for esse processo, melhor é. Então, assim, a equipe para mim é tudo. Tudo na vida, a equipe é para mim. Ah, isso aí, equipe da Adri. É isso aí, Exatamente, é. continue sendo brilhantes, né? É, E assim, você falou, né, que essa questão da privacidade é importante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que realmente, assim, você é. tá com as pessoas, você tá com pessoas Sim. estranhas, entre Uhum. aspas, mexendo nas tuas coisas, dentro da tua casa. Tem que Exatamente. ter realmente assim, uma parte comportamental legal, É, né? Assim, tem que ser, as pessoas têm que realmente, assim, serem de confiança mesmo. exato. Por isso que a parte da indicação hoje, para mim, é a que me dá mais esse retorno, sabe? Porque alguém já fez e indicou, exatamente por Uhum. isso. Porque é diferente de chamar alguém para fazer outro tipo de, né, enfim, para você, mas é isso que você falou, eu vou lidar com a sua intimidade, com as suas coisas, então fica aquela coisa no cliente, né. Hum. E sempre a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Para mim que faço isso todos os dias, já virou hábito, é normal. Agora para você que está indo atrás desse serviço, é algo novo. Então a gente tem que entender as dores e as dúvidas. Será que ela vai tirar foto? O que será que ela vai mexer? Olha aqui, tem um furo essa roupa, né? Como será que ela vai agir? Então, isso o cliente, ele fica muito atrás de saber isso de você, principalmente pela rede social. A gente pode até entrar nesse Uhum. viés. Como a rede social hoje é importante porque ela fala de você. E o cliente, ele olha a sua rede social. A empresa que vai te contratar olha a sua rede social. E ainda tem pessoas que falam assim: ah, mas é minha rede social, eu faço o que eu quiser. E já não é bem por aí, né? É. Então, ter esse cuidado também. Já não é mesmo, né? Porque na verdade ali é uma vitrine, né? Ainda mais se você é Exato. empresário, Uhum. empreendedor, ali é realmente você tá usando aquilo, a não ser que seja uma rede social fechada, Uhum. não pública, É. né? E você tem ali só familiares e Uhum. pessoas do seu círculo íntimo, né? Exato. E como que é feita a contratação da sua equipe? O que que você avalia na hora de contratar uma pessoa para sua equipe? Então, eu recebo alguns pedidos, né, sempre. Ah, o meu sonho é entrar nesse mundo de organização. E aí, o primeiro passo é eu perguntar para essa pessoa se ela tem o curso, né? Porque isso é muito importante. Algumas pessoas ainda acham assim, ah, desde pequena que eu organizo, eu já nasci organizando as coisas e acho que isso basta. E hoje em dia a ideia é que essa profissional de organização, ela dobra a roupa, isso já caiu por terra. Hoje é muito mais do que isso. Então eu preciso de uma pessoa realmente que tenha um bom curso, não um curso que você faça no num fundo de quintal, que eu brinco, né.
conhecer se já trabalhou para alguém, se tem essa referência e principalmente se essa pessoa tem muita ética no como ela se veste, como ela se porta, também na rede social dela. E já aconteceu, eu gosto muito de contar, que uma menina entrou em contato comigo e assim eu fui ver o Instagram dela. E realmente era um Instagram muito bonito, a foto dela era muito bonita, tinha um feed bem organizado, legal. Eu falei, que bacana, né? E ela tinha trabalhado muito pouco. E quando ela chegou para trabalhar comigo, assim, foi uma decepção. Eu digo isso, gente, porque assim, mas é simples. Isso não adianta, não tem por que a pessoa falar isso, é simples. Ela precisa ter aparência, ela precisa saber, ela precisa se arrumar, ela precisa saber se portar, porque nós estamos na casa de uma cliente. Então, assim, eu brinco até, a impressão que eu tive é que ela acordou e saiu, sabe? Então, assim, eu pego muito no pé das meninas por cabelo preso, bem arrumado. Eu brinco que eu uso muita maquiagem porque eu gosto, mas a pessoa não precisa usar, né? Então, assim, às vezes eu gosto que quem chega com pouca experiência também, porque a gente consegue ter aquele molde. Muitas pessoas falam isso, né? Essa questão assim, eu já tenho muita experiência, tenho 5, 10 anos na área. E quando você vai ver, não tem ética profissional, não sabe se portar na casa do cliente. Tem a hora de você ficar quieta, a hora de você falar. Então, isso são coisas que eu observo muito. E eu sou muito, muito observadora, sabe? Porque os erros que a gente vê, que já houve para trás, né? E principalmente são pessoas que me representam, né? Nós não vamos entrar aí nesse quesito, Uhum. mas muitas vezes eu não estou na casa. É E isso que eu aí, ia te perguntar. é, Hoje você continua à frente ou é só a sua equipe? Como que funciona? então, a ideia é que assim, cada vez eu vá menos agora, né? Porque eu brinco que a gente não consegue abraçar o mundo com as pernas. Mas eu hoje ainda gosto de ir na casa da cliente para conhecer. Quando é uma organização que eu não vou estar lá todos os dias, eu pelo menos gosto de passar um pouco, sabe, para ver como está o andamento, nunca abandonar, até porque Óbvio. a empresa é a minha cara, né? Exato. Mas então por isso que eu tenho que ter muito esse controle, vamos dizer assim, da situação, porque quem está ali precisa me representar. Com certeza, né. E é realmente algo, assim, que é a tua marca, a tua empresa tem o teu nome, né. Exato, A tua exato, é. empresa é a tua marca É. pessoal, né. Então, realmente, é uma construção, né. Eu falo, a gente que trabalha com autoridade, É. visibilidade, reputação, a gente sabe o quanto é difícil você construir uma marca, seja Uhum. ela um CNPJ ou uma marca pessoal, e Sim. quanto é rápido você Uhum. destruir. Exato. Né. Uhum. Então, realmente é algo, assim, que a gente precisa e eu acho que é uma dor de todo empreendedor, né. Exatamente. Você ter boas pessoas que te Uhum. representem, que te realmente, elas, enfim, trabalhem dentro do que você acha que é o correto, né. Assim, para desenrolar a sua empresa. Até esses dias eu vi um podcast, um corte de um podcast de uma não sei nem quem era, assim, mas eu achei legal, até marquei algumas clientes minhas, assim, que são Uhum. empreendedoras e ficam, às vezes, falando sobre a questão da dificuldade da mão de obra, Exato, né, é. de você, contratar, a dificuldade de você Uhum. treinar, de você reter e tudo mais. E daí ela falava assim, a mulher falava assim: esse negócio de que a pessoa tem que pensar como dono, os empresários têm que parar de pensar isso, porque ela não é dona, Uhum. né? Ela nunca vai pensar como dono. Por quê? Porque ela não está passando pelo que você passou, ela não está, tipo, não investiu o que você investiu, Uhum. né? Então, até, e pelo contrário, né? Ela também, a pessoa também não pode pensar que ela vai ganhar como dono. Né? Exato, Então, é. assim, de repente, é alinhar algumas Uhum. expectativas, né? Tem algumas meninas da equipe que eu até falo com elas, assim, olha, eu não tenho medo de entregar um cliente para que você toque, porque exatamente é esse ponto que eu observo. Tem algumas que vai ali, que vão até lá, que faz o seu e vão embora, né? E tá tudo bem. E tem outras que não, que levam o projeto como se fosse delas, Uhum. sabe? Que carregam nas costas a responsabilidade, pensam muito, agem, é aquilo que eu falei, como se fosse delas. Então, É. exatamente são essas pessoas que eu gosto, Uhum. porque se você vê o comprometimento, e foi exatamente isso que me fez sair um pouco de campo, porque como já tem 11 anos que eu tenho empresa, tem muito pouco tempo que eu dei início a um outro tipo, né, de segmento. Então, por conta disso, porque até então não tinha outras Adris, né, que eu brinco, É. né, e agora tem.
Que Então eu tenho que legal. aproveitar e É. eu sou muito grata de verdade e elas sabem disso. Que legal. É, então, e você, na verdade, agora está em um novo segmento, Uhum, né? Você, migrou, né, da organização pessoal para o mercado imobiliário de alto padrão. sim. Me conta como é que foi essa transição, né? Como é que você bateu essa necessidade sua Uhum. de evoluir também nessa área? É. Então, assim, ó, vamos um pouquinho lá atrás, né? Sempre me incomodou muito ser mais uma. Então, exatamente, quando eu entrei nesse mercado de organização, eu ia muito, todos os dias, ficava dentro da casa da cliente. Então, isso começou a me incomodar. Eu falei, o que que eu posso fazer mais para agregar? Daí veio o concierge, que eu até comentei com você, Sim. que é onde eu atendo o cliente, né, no pessoal. Por exemplo, teve um filho de uma amiga minha que acabou de nascer. Eu vou até o shopping, compro o presente e entrego. Então, são coisas que eu comecei a fazer agregando a organização, porque eu não queria ficar só ali. E com o tempo foi indo, como eu falei, tem a minha equipe que consegue ir para mim. Então, assim, eu senti essa necessidade porque nós, da organização, entramos muito tarde na vida desse cliente. E eu comecei a enxergar isso por quê? Porque por conta dos móveis, que já estavam todos prontos, e aí quando chegava com esse acervo do cliente, nada dava certo. Isso era uma coisa que me incomodava muito, assim, como eu tinha como entrar na vida desse cliente antes, né? E aí eu fiquei pensando, já era um sonho meu antigo de entrar no mercado imobiliário, mas como eu falei, ainda não era a hora, porque não tinha as adres para tocar a organização. E aí, um certo ponto, eu falei, não, chegou o momento. E eu acho muito bacana abrir aqui um parênteses para falar que tudo que você se propõe a fazer, você tem que gostar. Por que que eu estou dizendo isso? Eu vejo muitas pessoas assim, ah, mas eu quero fazer o que a Nina faz, eu quero ganhar o dinheiro que a Nina ganha. Mas não, você não consegue ver o todo disso, né? Eu gosto, eu vou me identificar com isso, é isso mesmo que eu quero, isso tem a ver comigo, né? Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer com muito amor, com muita paixão. E eu adoro pessoas, eu adoro relacionamento, né? As minhas filhas até brincam assim, mãe, eu vou sair com você no shopping, mas não fala com ninguém, porque eu sempre acho alguém que eu conheço. E ali vira uma conversa e já vira, né, uma coisa. Então, assim, isso me identifica também estar no mercado imobiliário. Então, você vê, imóvel, residência, organização. Uhum. Então, foi daí que deu esse boom, exatamente. Que legal. Não, e as suas filhas são umas figuras, viu? Pois é, a mais Elas nova nunca mais fez o vídeo, né, não, comigo, nunca que fazia mais, um é sucesso, é verdade, verdade. é. Ai, É, elas são umas figuras, assim. Mas é interessante esse é, ponto que você falou, que você chegava tarde, né, na vida das pessoas, porque isso, realmente eu acho que você pensa, não sei, mas assim, as pessoas quando veem um imóvel, estão atrás de um imóvel, eu é, acho que elas pensam em muitas coisas, exato. né? E às vezes realmente Uhum, assim, talvez essa parte mesmo de como preparar esse imóvel para receber as coisas que uhum, ela já traz de bagagem, exato. né? Não sei, porque ninguém vai mudar de casa e jogar tudo fora, né? É, Muita coisa eu acho que dá para fazer uns desapegos. Acho que vocês devem sim. fazer uma selecionada É, boa, né? exatamente. E por mais assim, eu faço muito briefing para os profissionais de arquitetura e para as lojas. O que que é esse briefing? É o levantamento de tudo que você tem. Então, isso também a gente consegue entrar na vida do cliente mais cedo, sabe? Porque a gente vê, como eu falei, quando eu chego no final, esse imóvel que foi muito caro, né, enfim, ele não foi feito para esse cliente. Então, assim, quando você tem esse atendimento antes, aí as lojas ou o profissional, ele fala assim, não, mas eu envio para o cliente para ele escrever para mim o que ele quer. Mas muitas vezes ele não sabe o que ele quer, Não. né? Nem o que ele tem às Exato, e vezes, eu me né? coloco também no meio disso, Sim. porque eu falo com o que eu tenho experiência, né? No que eu Uhum. não tenho, eu tenho que, né, entregar para outra pessoa, Sim, delegar para outra pessoa. sim. Então a gente consegue, você vê, ó, comprou muitas vezes na planta, então você vai esperar essa entrega para começar a fazer o planejamento, o projeto. Então ali eu consigo atender o cliente em todo esse período. Atrasou de repente essa obra, muitas vezes o seu estilo já mudou de lá de trás. Então a gente consegue refazer esse briefing novamente, né? Então Uhum. fica uma coisa muito mais pessoal, muito mais intimista, né? Sim. Então foi em tudo isso que eu pensei também, né, nessa migração, né? É, até porque acho que realmente eu estou pensando aqui que é bem interessante isso É, mesmo, né? De você pensar no
assim, no que você como que você vai usar, porque realmente quando você vê um projeto na planta, É, quando você vê um 3D de um projeto arquitetônico, é coisas maravilhosas, sim. lindas e, né, finas Uhum. e conceituais às vezes, mas assim, eu nunca tinha pensado como que abrir a porta desse armário e colocar as coisas dentro, né. Exatamente. E essa visão é muito interessante, porque os imóveis que eu vou hoje em dia, eu não consigo muitas vezes olhar essa questão de, esse é pequeno, esse é grande. Eu já vou vendo a parte funcional, sabe? Hum. Nossa, mas isso aqui ficou aqui, isso poderia trocar, isso poderia mudar, Você né? diz na própria É, na planta. própria planta e até mesmo num pronto também, né? Aham. Porque a gente consegue ter essa visão e isso ajuda muito o cliente também. É. Então, isso que eu ia perguntar, quais as habilidades, né, do personal organizer que são diferenciais, né? É. É exatamente essa visão, além do Exatamente. alcance, É, assim. exato. E aí você começa a conversar com o cliente sobre isso e você põe ali um ponto de interrogação na cabeça dele. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso, né? Por exemplo, uma área gourmet. Às vezes ela não tem aquele armário em pé que a gente fala, né? Para colocar taças, que é mais prático, ele só tem aquele armário de baixo. Então, assim, pense no dia a dia, você tem que ficar baixando toda hora para pegar o prato, e você nem enxerga o fundo do armário, né? Então, assim, são os projetos que só por Deus. Então você consegue ajudar, né? E muitas vezes até alterar somente a caixaria quando já está pronto, para não ter que refazer tudo, porque isso é um custo, né? Uhum. Então são muitas ideias que vão ajudando o cliente. E assim, nesse pouco tempo que eu estou, os clientes que eu tenho conversado sobre isso, eles não conhecem a organização. Ou tiveram somente assim, pontual para organizar um closet, sabe? Então isso dá muito mais força de você falar, nossa, que legal, que realmente eu estou ajudando as pessoas. Que bacana, né? Uhum. E houve um momento, assim, marcante que confirmou que a sua transição, assim, você está no caminho certo, que foi uma decisão acertada? Foi. Teve, na realidade, assim, como eu te falei, quando eu falei, eu achei a minha equipe certa, eu falei, agora é o momento. Porque já existia esse sonho antigo, eu falei, não, eu ainda não posso. Sabe? Eu brinco muito que, assim, a gente quando fala, ai, qual é a pessoa que você mais gosta, né? Aí você sempre fala, ai, são os meus filhos, é o meu marido, é a minha mãe, é meu pai. E eu brinco que sou eu mesma, né? Uhum, tá A certo. minha filha fala que eu sou a narcisista de casa. Mas por que que eu digo isso? Porque eu acho que ter esse ponto de equilíbrio, de falar, agora sim é o meu momento, não atropelar, é importante. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu passo para uma outra etapa, e daqui vem uma outra etapa, e eu tenho outros planos ainda, né? E aí vamos aguardar sempre as etapas que Deus mostra, né? Para que a gente siga, porque uma coisa ajuda a outra e é muito legal. E faz tempo que você está nessa área? Você começou, me diz a A cronologia aí. Faz cronologia, tempo que né? você virou corretora? Agora não, tem 8 meses só. Eu 8 entrei no meses. comecinho do E você ano. já fez alguma venda? Já fiz Ah, que já. delícia, que Isso é muito delícia. legal fazer, falar, porque tem a ver com o que eu estava te explicando de se Aham, conhecer, né. Eu estudei muito antes, né, aham. claro, teve o Sim. curso, enfim, mas não isso que eu digo. Eu estudei, assim, e até quero dar uma pausa, o podcast é uma coisa muito legal. Então já dou os parabéns para você por ele, porque, assim, eu virei uma louca do podcast. Ele te ajuda muito, porque cada vez mais o nosso tempo, que é o primordial, é escasso, né? Meu tempo é escasso, o seu, o do cliente, enfim. Então, assim, o podcast é muito legal porque ele vai te acompanhando. Ele vai no carro, ele vai, né, no ônibus, ele vai em casa, porque a gente não tem mais aquele tempo de ficar com livro. Eu, pelo menos, não. Então, assim, isso ajuda muito o podcast. E eu comecei a estudar muito isso sobre esse mercado antes. E eu falo que foi muito bom, porque quando eu entrei, hoje eu vejo, né, acompanhando, os erros que muitas pessoas cometeram, eu não cometi. Quais são esses erros? Entrar no mercado imobiliário e achar que você vai ficar rico, né? Que acabou todos os problemas que você existe. Entrar com dívida, achando que você vai fazer uma grande venda e tudo vai se Resolver. resolver. Então isso não aconteceu comigo. Eu entrei muito paciente, até porque eu já tinha o meu outro. Então eu falei, eu vou entrar, eu vou trabalhar, eu vou aprender. Eu falo que de 100% que existe hoje no mercado imobiliário, eu sei 5%, né? Então a gente tem que entrar com os pés no chão, porque eu tenho muito ainda que estudar, muito que aprender.
E a gente tem que ter essa humildade, é muito importante, seja em qualquer fase. Eu vejo muitos profissionais dessa área, de outras áreas, com 5, 10, 15, 20 anos, que batem no peito e não tem essa simplicidade, não tem essa ética com o próximo. Então, de nada adianta isso, né? Então, eu vi que esses erros, como eu te falei, que algumas pessoas depois entraram e falaram, eu vou ficar aqui 2, 3 meses. Se eu não vender, eu vou embora. E eu olhava para aquilo e falei, ainda bem que eu não cometi esse erro, né? E a minha venda, a primeira venda que eu fiz, ela saiu com 6 meses. Eu passei 6 meses sem vender, mas de novo, foi um período muito tranquilo, Uhum. sabe? Eu não me cobrava, como eu via as pessoas se cobrar. Falei, vai sair, claro que eu tenho que fazer o nosso, né? Tem que correr atrás. Mas aí saiu e foi muito legal, foi muito gostoso, que você olha para trás e falou, nossa, foi muito legal o que aconteceu, sabe? Uhum. Foi tipo assim, uma confirmação que você estava no caminho certo. Exatamente, porque existe alguns cases aí, né? Alguns Sim. casos, existe aquela situação assim, que a pessoa acabou de entrar, tá ali, de repente chegou um cliente Pum. já que já tinha olhado, tal, comprou. Só que, na minha opinião, isso é ruim, porque gera para o corretor, todas as vendas vão ser assim. E a gente sabe que não é, Uhum. né? A minha foi uma venda trabalhada, sabe? Foi um cliente que, assim, tinha dito não para mim. Eu falei, não, não vou desistir de você. E a gente tem muito esse feeling, né? Realmente, o cliente que você... Não, esse aí eu realmente não vou te atender, porque não vai rolar. E tem aquele que fala, não, esse aí tem um grande potencial de compra, eu vou ficar com ele, vou Uhum. mandar. E muitas vezes é isso, é você enviar algumas coisas, mesmo que o cliente não te pediu. Não, ele te pediu X, mas eu vou enviar Y, e hoje eu já mando para ele isso. Olha, esse aqui não está dentro o perfil que você me pediu, mas eu, como sua corretora, quero que você dê uma olhada no que está acontecendo. E ele gosta disso, Uhum. né? Então, eu gostei bastante e veio a confirmar realmente tudo que eu já tinha estudado, Uhum. né? Então, é É, muito e eu bom. acho que também você tem uma grande experiência, de avaliar imóveis, né, por Uhum, toda essa tua 11 anos na casa uhum. das pessoas, né. Acho que muitos imóveis, assim, você tem uma ideia de quantos clientes já passaram, assim, o número Você sabe que mágico? não? Nunca parei para fazer essa conta. Quantas casas você já viu É, por dentro? pois é, muita coisa. E é bem isso, né? Você consegue avaliar, e como todo mundo fala, né? É o saber ouvir. É o falar Hum. menos, por mais que eu fale demais, é o falar menos para o cliente, entender mais, porque muitas vezes aquilo que ele quer nem ele sabe, né? E aí você Provavelmente. entrega uma solução diferenciada que você coloca assim, realmente eu vou pensar, né? E ele ter a- ia comprar aquele imóvel e desistiu para comprar o outro, ou enfim, fez outro negócio, né? E eu vejo que isso acontece, então é muito legal, né? E você está sempre ativo ali com o cliente, nunca esquecer. Eu tenho um cliente de organização, não só um ou alguns, que entra em contato comigo para perguntar coisas assim aleatórias, né? O último foi assim, Adri, eu preciso comprar uma cabeça de cera. Você sabe onde eu posso achar? Que é isso, meu Então, eu Deus? falei, gente, mas por que ela está perguntando isso para mim, né? Mas e assim, o que eu tive que fazer é o que a cliente iria fazer, mas não quis, é o que entrar no Google, É. que é o pai dos abençoados, né? Sim. E aí entrei, fiz toda uma busca, achei uma casa que vendia, e aí eu fui atrás para saber como era, se ela fazia entrega, se eu tinha, né, enfim, para entender tudo isso. E quando eu passei para cliente, eu já passei tudo picado. Ela, ai, maravilhosa, eu sabia que você ia me ajudar, mas por quê? Porque eu estou no radar dela, Uhum. né? E eu acho que nós como profissionais, é ter essa obrigação de não deixar o cliente te esquecer. Exato. Entendeu? Então, isso É. eu faço exatamente com isso. Tem alguns clientes que me chamam e quando eu vou olhar no histórico, 2021, 2022, falam que legal que ele lembrou de mim, né? Sim, E você vira aí, referência. exatamente. Então é isso, assim, às vezes é uma bobagem, mas ele está lembrando de Uhum. você. Não, e é importante você estar próximo das pessoas, né? Uhum. Acho que, assim, esse vínculo que a gente constrói, ele é muito importante para o nosso É, negócio, né? Eu também, assim, eu falo que às vezes eu sempre brinco dos clientes que viraram amigos. é, É muito, é mais fácil o cliente virar amigo do que o amigo virar cliente, viu? é verdade. Né, às vezes a gente não tem e assim, e hoje também, né, pensando na questão do mercado imobiliário, Uhum. né, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil todo, às vezes a gente olha eu olho assim, gente, é muito, muito empreendimento É. saindo, muito. Tem ali perto do terminal do Campina de Siqueira, Uhum. eu acho ali que tem um em cada quadra, e prédios grandes de Sim. muitos andares, Uhum. apartamentos enormes, assim.
Como que você vê esse cenário do mercado imobiliário aqui de Curitiba? O mercado ele deu um boom muito grande, né, até por histórias que a gente já acompanhou antes, né, e ele está crescendo cada vez mais. E tem algumas pessoas que falam assim: "Ah, eu vou esperar um pouco para comprar, porque vai baixar em questão de juro, Uhum, Selic e tudo mais que está alta, né, se a gente for ver uhum, agora". uhum. Mas assim, isso só tende a crescer realmente, sabe. É, As pessoas estão vendo que o imóvel realmente é um investimento. é. E isso está crescendo muito, né, e eu acho que isso só vai crescer cada vez mais, agora com novos prédios, né, dando mais ênfase aí ao bairro, porque é isso exatamente que você vende. Quando você vende um imóvel na planta, você não vende só ele, você vende o ao redor dele, né. O que que você vai ter ali perto? Principalmente a questão de deslocamento. Hoje Uhum. nós já temos empreendimentos que você pode morar e trabalhar. Então é isso que você vende para o cliente também, a comodidade. E quando ele enxerga isso, que a vida dele vai ficar mais fácil, tudo muda. É verdade. E outra coisa, assim, né, também que você falou da questão do investimento, né? Uhum. Hoje, se você compra um imóvel na planta, quando ele é entregue, já tem uma valorização grande, É, né? exatamente. E assim, pegando essa linha, isso já mudou um pouco, porque muitas vezes na metade da obra você já pode revender esse imóvel que você já ganha. Isso são Hum, dados realmente, né? Tem um empreendimento próximo que lá atrás estava 9.000 metros, quando abriu, assim, né, a zero. E assim, ele está no meio da obra, ele já está em 15. nossa, Então, quer dizer, se essa pessoa que comprou já quiser vender, ela já ganha. Imagine quando estiver pronto, sim, né? Então, é realmente aquilo que eu falei, é puro investimento, é. né? Se você tinha dúvida onde eu vou colocar o meu dinheiro, põe no imóvel. Olha só, é Um com dos, a né? Adri, É, é, exatamente, exatamente, comigo. é. É. E assim, tem várias formas, né, hoje, assim, várias modalidades, né, Uhum, de você trabalhar vendas no mercado imobiliário, né, a gente uhum, percebe que eu gosto muito de reality show, assim, e eu gosto eu acho que é no Entertainment, que é só eu acho que assisto essas coisas, porque é de, é de corretores de imóveis de uhum, Nova York. uhum. E eles fazem todo um mise-en-scène, assim, para levar os clientes, eles Sim. fazem tipo um open house, e aí tem um negócio que eles fazem lá que é o tal do home staging, Uhum. né. E isso está ganhando força aqui no Brasil, né. Tá. Conta pra gente o que que é esse tal de home staging, né, e qual que é a importância dessa ferramenta para o corretor? Isso tá realmente, entrando num boom muito grande que já estava aí, né, há um tempinho atrás e agora está tomando forma de como você apresentar esse imóvel de uma forma diferente. Então essa ideia realmente dos corretores estarem ali, fazer um sábado ou um domingo, ou enfim, para abrir, às vezes você vende esse imóvel em um final de semana, né. Então assim, é uma forma diferente de você fazer o anúncio, de você esperar que o cliente chegue, então você vai fazer essa organização na residência com tudo. Hoje nós já temos empresas que alugam móveis para deixar nas residências por um tempo, Uhum, né. E aí, como você falou, você faz um coffee, né, a questão da decoração também, porque quando você vê uma casa, principalmente o cliente, sem nada, você fala: "Ah, mas será? Não sei como não será", né. A gente tem a IA hoje para ajudar online também, uhum. mas o homestaging ele veio para realmente agregar e isso está tendo uma força muito grande. Porque quando você mostra para o cliente como vai ficar, às vezes ele compra aquela ideia e fala: "Eu quero isso aqui". Então, tudo que está ali, todo mundo ganha. Você ganha porque fez a venda, a loja ganha porque vai vender os móveis, Uhum. né. Então, assim, é um boom muito grande que só tende a crescer realmente. Terrenos, agora a gente já está com uma ideia de fazer isso no final de semana, né? Em vez de você fazer o anúncio ali daquele imóvel e tudo mais, você vai para lá no final de semana, chama todo mundo para que todo mundo olhe. Nossa, que legal, diferente. Então, quer dizer, é sempre ideias fora da caixa que você tem Uhum. que ter. E tem muita gente que bate na mesma tecla e quem realmente sai na frente com novas ideias. E você tem, é teste, tem que É. testar, né? E isso é muito bacana. Não, você estava até falando, né, eu estava lembrando aqui, eu sigo uma corretora de São Paulo, não sei se você conhece a Tamara, Conheço. Uhum, Tamara Mores. uhum. Uma graça, né? Ela é. É. Não, e é legal, assim, a forma que ela fala, né, ela vai apresentando e entrando na casa e dando Uhum. ideias e, né, e te coloca, mesmo através das redes sociais, Sim, ela te coloca dentro do imóvel, você se sente pela narração dela, você se é, sente morando ali, exato. né. É que eu vejo muitas pessoas ainda, né, gravando assim, como antigamente. Olha, aqui é a cozinha, tá meio óbvio, é a Metragem, metragem. Então, assim, isso já acabou, é, né? é. Então, assim, ok, eu entendo que muitas pessoas têm esse perfil mais da Uhum, antiga, né? E é por uhum. isso que eu falo, nós temos que tomar muito cuidado
É porque quando nós falamos, eu já tenho muito tempo de experiência, porque vem um novo com novas ideias e te engole. É Então, se verdade. nós não estarmos atento ao mercado, Sim. né, então é como você falou, né, fazer esse final de semana aí com open house, dar, como ela falou, ideias diferentes, mostrar o que é funcional. Eu sempre falo isso, eu já fiz alguns vídeos antes, de você entrar numa cozinha e você fala assim, esse tipo de cozinha é para tal tipo de cliente. É, então, isso É, ela faz bastante. exatamente, Até teve um vídeo, acho que o vídeo primeiro que eu vi dela, ela falava de herdeiro. Tipo, ah, esse exato. apartamento é para um herdeiro, não sei o É, quê. exato. Por exemplo, quem tem uma ilha, né? Então você começa a colocar aquela sementinha, ó, que nós Isso, temos todos os imóveis para você, qual é o seu tipo, né? sim. Então você começa a pensar realmente no dia a dia. E o cliente, ele fica muito grato por isso e fideliza, Uhum, porque uhum. exatamente assim, nós temos uma responsabilidade muito grande da questão que todo mundo fala, né? Que na hora da venda é muito fácil. Mas depois o pós-venda, nossa, mas você disse que ia ter isso e não tem. Então você tem que ter muito cuidado para não mentir e não omitir do cliente, Uhum, né? Por mais que de repente ele não faça a compra por conta daquilo que você contou, mas uhum, pelo menos você foi sincera, você foi ética. claro. Se você quer manter esse cliente, Uhum. né? Então isso é muito importante. E assim, você está no mercado de alto padrão, Aham, né? sim. E o que que esse cliente busca além de um imóvel bonito e suntuoso, às vezes? É. Eu acho que o principal, Nina, é a exclusividade. Sabe? Ele é um cliente diferente, ele quer ser tratado diferente como único. E se você trata esse cliente como mais um, você perde ele. Uhum, Né? Eu acho que é isso, é você apresentar o que, que é o alto padrão que a gente fala, né? É dividido entre os outros, um imóvel bonito. Por exemplo, quando você pega uma esquadria do chão ao teto, aquilo é bem mais caro e você comprova para o cliente um vidro duplo, um vidro quádruplo, sabe? Você agrega valor no que você entrega, no mármore, para ele ir até a loja escolher a pedra, que hoje em dia tem muito isso, né, com os imóveis, já entrega com ar, sem ar, sabe? Então, quer dizer, são os detalhes realmente que envolve até o piso, né, o tipo de piso. E o cliente, eu falo que ele não é burro. Muitas vezes ele vem até você, ele já tem um conhecimento muito grande. E se você começa ali a enrolar ele, ele já vai embora. Então, eu acho que para resumir isso, é exclusividade, é ele se sentir assim, diferente. Você trata esse cliente diferente. ah, que legal. E esse mercado está bastante aquecido, né? Tá Aqui bastante em aquecido, Curitiba, no exatamente. sul em geral, né? Uhum. Até ali se você for pegar as praias ali, né, de É. Santa Catarina, faz tempo que eu não desço para Santa Catarina, faz Uhum. tempo mesmo. Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que estão nesse segmento da construção Uhum. civil e tá um boom ali, né? Tá. Barra Velha, Meia Uhum. Praia, Pissarras. Exatamente, que o boom grande é balneário, né? É, mas eu acho Balneário que meio que não se saiu. alastrou ali, porque eu acho que ali Exatamente. já meio que também tem uma questão territorial, geográfica, Exato, é. né, o município pequeno, É. limitado ali, né? É isso que eu ia falar. Teve esse boom lá de balneário, né? Tem um grande empreendimento que vai sair lá agora, mas é o que você falou, as pessoas estão migrando Estão vindo para para outro. cima, né? Exatamente. E lugares que você achava que assim, não vai dar nada, mas assim, existe uma Sim. revitalização. Pissarras, por exemplo. Exatamente, Eu ia para exatamente. Pissarras, gente, era só É, casinha, exatamente. E casinhazinha, quando a assim. gente fala daqui também, Guaratuba Guaratuba promete vai, muito com, vai. com É. grandes empreendimentos, com grandes revitalizações. Caiobá também, Caiobá Caiobá também. teve esse É. esse esse boom, né, Uhum, tanto que o meu sogro e minha sogra, eles tinham uma casa em Matinhos, ali uhum, perto do centro, uma casa boa, com piscina, tudo. E eles foram abordados por uma construtora e eles fizeram permuta num apartamento bem legal. sim. Então eles trocaram a casa por esse apartamento, Uhum, daí em Caiobá mesmo, um lugar bem bacana, um apartamento imóvel é, bem bacana, é, sabe. E lá, nossa, depois que começou realmente fizeram a engorda da orla, começou a ter investimentos, né, do exato, é. governo do estado, nossa, realmente revitalizou, né, deu vida para o litoral paranaense, porque eu lembro que eu, assim, quando eu era adolescente, jovem Uhum, adulta, não, era mico ir para o litoral. é, Desculpa o pessoal que vai para os balneários, que, né, é, cresceu ali nesse contexto, sim. mas, o hype era ir para Praia do Rosa, Uhum, para praia, para Garopaba, uhum, para praia, aquela praia, gente, para Guarda do Embaú, tipo, isso que era o legal, que era o sim. hype na minha Uhum, época, né.
lá se vão alguns anos, Disney, não, não precisa, não precisa né? contar. Então, mas hoje, por exemplo, assim, eu não consigo mais pegar e, assim, tipo, ter essa disposição de pegar, às vezes, sei lá, 6, 8 horas de engarrafamento para Exato, é. chegar numa praia no sul de Santa Catarina, Exato. né? Sendo Uhum. que as nossas praias aqui estão realmente bem legais, Uhum. né? Então, Exato. foi uma Então, coisa muito acertada. E a foi. ponte agora de Guaratuba, né? Exato. Então é ter esse conhecimento e sempre, como eu falei, né, tá deixando esse cliente mais antenado, assim, né, do que Uhum, está acontecendo. E uhum, para isso, claro, você tem que estudar também, para você saber o que está havendo, né? Assim, por isso que eu falei, de 100% eu sei 5, uhum. mas eu procuro sempre estar estudando, sempre estar atrás, porque é muito chato quando a pessoa te pergunta alguma coisa que, poxa, eu devia saber disso, mas eu não sei, eu devo, né? E aí você fica atrás de conhecimento, e Sim. conhecimento é aquele ditado, ninguém tira de você, né? Então é muito legal, até para essa questão mesmo de saber o que está havendo, né, por aí afora. Sim. E assim, hoje, quais são os bairros mais pedidos em Curitiba? São os óbvios, tipo Batel, Ecoville, É, Cabral? ainda são. A gente fala que aqui no Batel é o metro quadrado mais caro que tem, né? Um dos mais caros que tem, Uhum, né? É Ecoville, mas é como eu falei, tudo é um entendimento do cliente. uhum, Por exemplo, quando você fala do Ecoville, tem gente que não quer nem saber. Por quê? Porque já está lá no alto, longe meio que de tudo, entendeu? A pessoa já está mais para o centro e gosta daqui. Então, uhum. por isso que eu falo, as pessoas muitas vezes elas falam de uma maneira que para elas é muito óbvio, assim, não, o bairro do Batel é o melhor, mas o melhor para quem? É, exato. Então, tomar muito cuidado, porque assim, a minha opinião muitas vezes não importa muito para o Não, cliente. né? Então, por isso que eu falei, o saber ouvir para entender. E tem que saber o perfil também, né, da Exato, é. pessoa, né? Tipo assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá numa fase da vida que é É. legal morar no Batel, perto de Uhum. uma balada, perto de barzinho, não sei o quê, Sim. porque ali tem bastante, né? Uhum. Às vezes ela vai se irritar com o barulho. Exato, é. Né, por mais que tenha É. hoje, né, enfim, recursos vidro duplo, como você Uhum. falou e tudo mais, mas realmente, às vezes, Exato, né. é. E outra, a gente vê a melhoria, né? Por exemplo, Água Uhum. Verde. Água Verde é um bairro que está acontecendo muitas construções Sim. de prédios novos que vão dar outra vida, como nós estávamos falando, essa questão de revitalização. Uhum. Então as pessoas começam a olhar diferente. E o portão, Sim. vem projeto bacana aí pro portão também. Quando você fala em portão, para muita gente, nossa, não, mas enfim, a vida de muitas pessoas estão para aqueles lados. Então, assim, Sim. procure olhar diferente para um bairro, É, sabe? Então é isso, é entender, né? É exato. entender a necessidade. Eu tenho até uma coisa engraçada, assim, porque a minha vida em Curitiba sempre foi para a zona norte, né. Uhum, Ali, eu sempre morei, a minha avó tinha casa ali no centro, perto do Alto da Glória, ali uhum, perto do colégio estadual. Então a minha vida inteira foi ali, assim, meus pais quando casaram, minha mãe foi uhum, morar na Água Verde e ela odiava. Isso imagina, começo da década de 80, uhum, né, então as distâncias eram outras e ela trabalhava, ela morava ali perto do festival, uhum, na época era Super Meet. uhum. Mas assim, hoje, gente, ali é grudado na Praça do Japão, é praticamente Exato, no é. centro, né. Assim, muito mais só que ela trabalhava lá no conglomerado do Banestado, lá no Santa Cândida, então realmente, É, né, era para ela era complicado. exato, é o deslocamento. É, e meu pai trabalhava na Volvo, então, tipo, ficou, assim, meio que no meio para todo mundo, mas para ela ficou um pouco mais longe, né. Uhum, E ela não gostava da Água Verde, então ela amaldiçoava a Água Verde, assim, de tudo quanto é jeito. E aí eu sempre cresci com essa ideia de: "Ai, uhum, é longe", com né, assim, nunca, né, aí a gente sempre rodou ali Juvevé, Aú, uhum, Gulang, Cabral, sempre ali. E aí quando eu conheci o Ângelo, ele morava no Portão. E aí eu falei: "Cara, tipo, pra mim a gente mora no Portão quase Novo Mundo ali, uhum, né, meio que na divisa ali, Portão, Capão Raso". E eu falei assim: "Ai, gente, no Portão, né, que longe". Eu morava no Cabral, uhum, que longe. E aí eu comecei a frequentar mais a casa dele, aí fomos morar junto e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, aí hoje eu me sinto mais, como eu posso dizer, eu gosto mais da minha vida que eu tenho no Portão, do que a que eu tinha no Cabral. uhum, Por quê? Porque para mim ali tem muito mais facilidade do que eu tinha lá onde eu morava, uhum. né. Hoje já faz 8 anos que eu tô com ele, hoje já mudou muito, né. A história de Nina, gente, Eu acompanhe. tô dando então, mas falando dessa questão Não, mas é dos legal, é, bairros, exato, assim. é. E hoje eu falo: "Gente, é muito mais dinâmico É, ali",
sabe? Eu gosto mais porque tem shopping, Uhum, tem vida, tem uhum. faculdade, tem, sabe, colégio. Sim. Então é diferente. Não que lá do outro lado não tenha, mas eu Mas é acho que aquilo a que eu falei, própria. você se identificou, assim como É, cada um. Por isso que eu então. falei, é a questão do respeito. É, E a gente está batendo na tecla, não, esse bairro é é, ruim. Não, mas a pessoa gosta. é. Então você tem que entender isso primeiro, né? Exatamente. Não, e assim, às vezes também tá aberto, né, Exato, a é. você a ter outra visão da coisa, É, não ficar ali tipo: "Ai, eu é. nasci assim, cresci assim, só É, vou ser sempre assim". exato. E é como eu falei, muitas vezes o cliente ele quer aquilo, mas É, você desvia um pouquinho, por mais que ele não queira, mas ele já conhece. é. Então ele se sente importante, né? Uhum. Poxa, que legal que ela está mandando para mim, o que está saindo agora, o que é novidade, né? Ok, não quero, Adri, mas ok, bacana você ter enviado, Não, né? e outra né, e hoje a dinâmica da cidade é outra, né. É, A dinâmica hoje as pessoas, como você falou, né, nem todas as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, exatamente, trabalham em é. casa, né, Uhum, então, às vezes é bem isso. E, assim, em relação ao futuro, tendências, qual conselho que você daria, assim, para outros personal organizers que querem expandir também sua atuação uhum. para o setor do imobiliário? É, eu acho que é aquilo que eu comentei com você, né? Se conhecer. Eu acho o principal. Eu falo muito isso em questão de conhecimento. Porque até quando eu vou para uma casa, vou dar o exemplo, né, fazer a organização de uma residência, eu identifico nas minhas meninas qual é o cômodo que elas gostam mais. Porque assim, ah, não, uma personal organizer tem que saber fazer tudo. Eu discordo disso. Porque você tem um nicho. E as pessoas também plantam aquilo, ah, o que você não sabe, o que você não gosta, você tem que aprender. Também discordo. Porque você tem que focar naquilo que você gosta, Uhum, naquilo que te enche os olhos. Então, como eu falei, eu vejo que a pessoa tem que gostar de relacionamento, gostar de pessoas, ter empatia, né, ter o profissionalismo, saber se portar, saber se vestir. Eu digo sempre, você não precisa ser, você precisa parecer. Né? Às vezes eu saio de casa assim, tudo arrumado, e você, nossa, onde você vai assim? Eu falei, eu vou para o meio aonde eu quero estar, sabe? Porque eu preciso ser vista, eu preciso ser lembrada. Então, isso é muito legal. Já aconteceu assim, de eu estar tomando um café, falei, vou sentar aqui nesse quiosque no Pátio Batel, que a gente se sente rica só de entrar, né? E, enfim, e aí uma senhora do meu lado riu para mim, eu falei, opa, riu para mim já me ganhou, né? E aí eu já entreguei um cartão meu para ela, ela falou que legal, eu não conhecia esse serviço de organização. Então, quer dizer, olha aí o networking que eu fiz. sim. Né? Então é aquilo, você tem que estar nesses ambientes, né? Então a dica que eu dou é isso, é se conhecer. Se você acha que você gosta de pessoas, que você e não é uma vida fácil que eu É. digo, sabe? É cada dia é uma luta, é atender o cliente às vezes de manhã cedo, à noite, mandar tudo muito rápido porque o cliente não espera, estar disponível também aos finais de semana, Que né? geralmente é onde tem plantão, aonde tem os clientes que podem É, ter mais disponibilidade de fazer exato. visita aos imóveis, né. Exatamente, né? Então, assim, se tem aquela história que 6 horas você deixa a sua caneta e vai embora, Esquece. esquece que não dá. Mas por isso que eu falo, é perfil. Eu tenho esse perfil. Eu brinco que eu só não respondo o cliente de 11 da noite até às 6 da manhã porque eu estou dormindo, sabe? Mas depois é qualquer hora. Já Sim. eu atendo o cliente assim 9 da noite, porque muitas vezes é o horário que as pessoas chegam em casa. Eu recebo às vezes mensagem assim, no outro dia que eu vejo, 2 horas da manhã, uma Uhum, hora da manhã, porque é o horário que o cliente conseguiu parar para fazer aquela busca. uhum. Né? Eu vejo que muitas pessoas acham até ruim. Nossa, olha o horário que esse cliente me mandou. Então, tudo bem, você não precisa responder naquele momento, né? Então, é isso, é se conhecer. Acho que o ponto primordial. É. É que às vezes, assim, essa coisa do WhatsApp gera muita ansiedade na gente, né. É. A sensação é que a gente tá sempre atrasado, né, tá Uhum. sempre em dívida, É. né. E como que você enxerga o futuro imobiliário? Será que o corretor vai acabar, vai ser substituído por uma IA? É, Como é essa é uma o que pergunta que você interessante. acha? Não, eu acho que não. Eu acho que a IA está aí para nos ajudar, me ajuda todos os dias, né? E a gente faz bastante curso aí sobre isso. Mas não, acho que essa questão de pessoas não vai acabar, sabe? É. Não vai. Eu não vejo isso, pelo menos aí um longo prazo, não. Precisa ter essa parte humana. E principalmente, acho que depois da pandemia isso ficou muito mais forte, porque a gente, né, ficou meio retraído, se Uhum, perdeu um pouco, e eu vejo que hoje isso voltou com tudo, uhum. né, de estar em eventos, de estar nesses lançamentos, né, de a pessoa conhecer fulano, conhecer ciclano. Então eu não vejo um fim, não, eu só vejo um fim promissor. Que legal. Não, e realmente, assim, esses tempos a gente, estava fazendo algumas pesquisas, assim, Uhum, né, realmente a IA é disruptiva,
mas ela precisa de um ser humano, né, para Exatamente, é. poder ser, a não ser que venha aqueles futuros distópicos aonde né, Aham. os computadores e as inteligências e as coisas, É, né, elas se revoltem contra a gente, é, mas exato, é. assim, numa realidade a gente tem que, usar como uma ferramenta de produtividade, É, né. exatamente. Eu vejo assim, quando você joga na IA, vamos dar o exemplo de um remédio. Uhum. Quando você joga no Google, na IA, ele fala aquilo para um geral, ele não É, fala aquilo para você. exato. Então, É até perigoso, né. exatamente. Então, isso eu acho que nunca vai mudar, porque tem essa individualidade, É, sabe? Que é um médico, né? é, Então, assim, principalmente o corretor de imóveis também. é. Você vai conseguir muitas informações, como todo mundo Sim, consegue hoje. Mas, assim, aquele ao algo a mais, eu acho que ainda é o ser é. humano que continua passando. E hoje as pessoas, os clientes, eles chegam já meio prontos, eles já sabem o que eles querem, eles já Sim. pesquisaram, eles já Uhum. estão, assim, um passo à frente, né. É, E exato. eu acho até a forma de atendimento é diferente, né. É, Então, assim, eles já sabem mais ou menos, eles já estão antenados, né. Não sei, é. assim, como é que é essa não lógica, mas essa assim, como que o cliente chega, né? Ele geralmente chega para você eu vou me casar, preciso de um Uhum. apartamento, ou quero É. investir. É, exatamente, ele já viu muito isso, né, então antigamente é como você comentou: "Ah, qual que é a metragem dessa sala?" Ele não dificilmente ele pergunta, porque ele já viu. Ele quer saber se está disponível, ele quer saber a face, se é norte, se é sul, o que que é, sabe. Ele quer saber o fluxo, ele quer saber se você pode já fazer a visita, que ele já viu o imóvel, então é muito mais dinâmico, né. Uhum, Então é exatamente, é ter essas outras informações, né. Se ele uhum, mora ali, se é para ele ou se é para investimento, é uma das primeiras coisas, né, que você vai uhum, falar. Então, às vezes, você está apresentando para a pessoa como se ele fosse morar, ele: "Não, não, não é para eu morar". Então, ali, o cliente já te disse muito se é para investir, uhum. né, então é entender exatamente isso. É legal. E assim, qual que é, como que eu posso, na verdade, para a gente finalizar, assim, né? Hoje, qual que é, digamos assim, os teus próximos passos, Ai, não posso né? contar. Ah, não vai, Mentira. segredo secreto. Não, Nina, eu acho que é realmente o que eu falei, né, eu tenho muito o que aprender ainda, eu Aham. já enxergo, de repente, lá no futuro, eu fazendo algo a mais, mas é aquilo, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso sentir o mercado onde eu estou, mas é isso, eu sempre falo que, eu vejo muito que as pessoas falam isso, né, "Ai, daqui a um ano eu quero me aposentar, eu quero ganhar na Mega, eu quero estar rica", e eu me vejo trabalhando. Então, eu Uhum. sempre peço para Deus muita saúde, que como você falou, como você se vê? Eu me vejo atuando e seja de Deus à vontade, né, o que eu estiver fazendo, Uhum. sabe? Mas assim, é estudar, é só isso que eu vejo. Que legal. Mas eu vejo esse mercado imobiliário promissor, É, bem promissor. que legal. Uhum. É isso aí, gente. Vamos lá, todo mundo tirar o Cresce? Não, tô brincando. Mas você sabe que eu atendi fiz a inauguração. A Comando foi contratada para fazer a inauguração de uma imobiliária que veio do Rio Grande do Sul para Uhum. Curitiba, para o Paraná, né? Uma imobiliária super longeva lá. Eles têm 94 anos de atuação lá em Porto Alegre, no Rio Uhum. Grande do Sul e tal. E eles vieram agora esse ano para o Paraná. E aí eu até brinquei com a dona da franquia aqui de Curitiba, que nos contratou, eu falei: "Ah, eu vou fazer um Cresce". Aí ela riu. É Aí verdade. ela falou: "Não, você ia se dar bem, que você conversa, você gosta de ser Exato, é. comunicativa, Uhum. você conhece as pessoas, É. você se interessa pela Uhum. história das pessoas". Sim. E eu acho que é um pouco por aí, né, não tem tem teoria, digamos assim, tem várias, teorias de venda, Uhum. tem a questão de funil, de não sei o quê, várias, né, a Sim. gente tem muita, assim, motivação, não sei o quê, Uhum. não sei o quê, mas eu acho que essa coisa de você ter a empatia mesmo, né. É, exatamente. Quando alguém fala assim: "Ah, eu vou tirar meu CRES", como você falou, eu dou muita força para que isso aconteça. Porque eu vi lá atrás, quando eu falava para algumas pessoas: "Mas para quê?". É, As pessoas então. já mudam totalmente de afeição. Para que que você quer entrar numa outra área se você já tem o seu? Então, assim, o ser humano ainda precisa evoluir muito, É, muito quanto a isso, é. sabe? Porque, assim, em parcerias é muito melhor você, Com como eu certeza. falei, né? Eu tenho a minha equipe na organização, dentro do mercado imobiliário eu já tenho uma equipe também, eu tenho pessoas que eu estou caminhando junto, e é isso, sabe? Sim. Não adianta. Então, quando eu vejo alguém que realmente quer, que se interessa, nossa, vai lá e faz mesmo, e o que eu Hum. puder te ajudar, eu vou te ajudar.
É né? interessante, porque assim, é sempre, como você falou, né? Conhecimento nunca é demais, Exato, é. né? E Uhum, nunca ninguém nos tira, né? exato. E eu sempre falo que a gente tem que ter, não pode colocar os ovos na mesma cesta, tem que Isso. ter, né? Porque se uma coisa não dá certo aqui, a outra Uhum. pode dar, e aí, assim a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Exatamente, é. Exatamente. Ah, mas que legal, É. adorei nossa conversa. Nossa, é verdade. E vamos Ó, falar da não nossa é? contratação Com agora, né? certeza, temos que fazer agora uma reunião de Pois briefing, é, pois é. já deu para entender bastante, Uhum. assim. E assim, e o legal, assim, de você ter voltado para a assessoria nesse novo momento, até uma coisa legal que se você pudesse, falar por que que você Uhum. voltou a fazer assessoria, né, neste momento. Então, assim, eu já tinha assessoria da Nina, né? Tivemos por um tempo, e aí eu dei uma pausa para fazer outros negócios, né? Como eu sempre falo, são testes que a gente faz, e é muito importante. E como eu sou uma pessoa com os pés no chão, porque assim, esse nosso que eu brinco também não é um fixo que nós temos, né? Então, Uhum. assim, eu procuro me controlar muito bem para saber, eu vou fazer isso até X meses, depois eu vou parar, vou fazer outra coisa. Então, eu já tive a experiência aqui da Command News com a Nina, foi muito bom, tive um resultado muito legal. E eu dei uma pausa para fazer, como eu falei, outros negócios, e agora eu estou voltando com a assessoria, que eu acho muito importante. Exatamente porque sozinha a gente não consegue. Eu cheguei a um ponto que eu não consigo cuidar de muita coisa que eu queria tocar, né? Então, é isso aí que eu falo, é delegar. Assim como eu tenho equipe que eu delego dentro da organização, eh, eu vou estar dando esse início de novo com a Comedy News para tocar, porque precisa, é muita Que coisinha, muito legal. detalhe. E é isso, e eu aconselho aí, né, você que está aí, o marketing da Nina, de ter uma assessoria, porque isso é muito importante, né? É É, importante porque é o nosso nome e ele precisa estar visível, né? Ele precisa exato. estar aí sempre batendo. E não é uma questão só de retorno, porque eu acho que é bem bacana falar isso. As pessoas sempre falam, ah, mas e aí, eu vou ganhar dinheiro, como é que vai ser? Tem um retorno? É visibilidade. Hoje eu tenho muito isso em foco, é visibilidade. Você está sempre aparecendo, né, mostrando o que você faz de uma forma muito transparente e o retorno vem depois, Exatamente. né? Eu falo que é uma construção, né, e uma Exatamente, é. somatória, Isso. né, não é Uhum. só assim, quando você tem uma estratégia de comunicação, É. não é um pé só que vai te salvar, né, você tem que Uhum. realmente fazer uma base interessante para que na somatória isso tudo vai te trazer o resultado, né. Uhum. E a assessoria ela vem nesse lugar, assim, de tipo, que hoje todo mundo está nas redes sociais, Exato. né, mas quem está e tem uma presença bacana nas redes sociais, isso acaba extrapolando para outras mídias, né, É. e dando maior alcance, Uhum. né. Tanto, por exemplo, esses dias eu estava vendo a Tamara, ela estava num programa de TV, ela foi Uhum. capa de revista, né. Então, assim, porque Exato, ela é. está se destacando dentro da internet, Uhum. mas, já transcendeu, ela já furou a Exato, é. bolha dela. Isso, exatamente. Né, É. então acho que a assessoria vem também nesse lugar, Uhum. né, de fazer, de dar esse gás ali, né, para as pessoas, para as empresas e tudo mais. Exato. Gente, olha, o papo tá Ai, maravilhoso, que mas legal. nosso tempo já tá Esgotado. esgotando aqui. Estão expulsando a gente já com a Ah, vassoura daqui. capaz. Como que as pessoas te acham, Adri? O meu site é adrianamoura.com, né? Pela rede social também, no Instagram, tá? Adriana Moura Organizer. Eu deixei o Organizer e vou continuar, porque, né? Vai continuar ainda comigo aí, se Deus quiser. E lá vocês me encontram com certeza. Então tá bom. Gente, aproveitem também e sigam a Comando News no Sim, Instagram, @Comando News. Sigam, se você chegou até aqui, já deixa seu like, né? Já segue também o nosso exato. canal, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Sempre a gente vai estar aqui com convidados da maior categoria, porque nossos clientes também são nossos amigos e Sim. são profissionais que a gente acredita muito, né? Porque tem que também, a gente precisa também acreditar, Exato, eu vou né? até pegar esse seu gancho rapidamente, porque assim, principalmente nessa área de imóveis, né, tem Uhum. algumas coisas, você recebe muitas coisas para venda. E eu me tive assim como é que eu vou dizer? Um posicionamento de estar no imóvel que eu acredito que tem, que eu estaria nele, sabe assim? Sim, Então sim. eu tenho algumas coisas que eu não faço, não Sim, vendo e falo, não, eu não quero fazer esse plantão porque eu não me identifico com ele. isso. E tá tudo bem, Sim, né, porque você é verdadeiro. E tem outros é. que eu falei: "Nossa, e aí, será que eu vou estar lá na semana que vem?" Porque eu gosto daquele plantão, Sim, porque eu acredito. E aí sim. você vende E aquilo é com muito mais gosto. fácil, né? Exatamente, Muito mais fácil mesmo. exatamente.
Gente, então é isso. Obrigada para quem esteve aqui até o final Sim. e é isso aí. Vamos que vamos. Vamos que Até vamos, até mais. mais.